De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima, água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, e também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Doutora Paula Petersen de Carvalho, médica psiquiatra do Hospital Espírita de Marília, conosco no programa Conexão de hoje, falando aqui sobre suicídio, uma ideia inconcebível, que foi tema do encontro nesse final de semana, do primeiro encontro dentro desse ciclo de palestras, de debates, na verdade, sobre o assunto, fantástico, que, aliás, eu vou aqui até reforçar, doutora, que eu sou fã desse encontro, né? Desde que soube, fiquei muito motivado, muito animado e acho assim, de extrema importância. Então eu quero mais uma vez desafiar coordenadores de escolas, das nossas escolas particulares, da rede de educação, enfim, me parece que a prefeitura já também está participando já aí com seus profissionais da educação, da saúde, isso é fantástico, parabéns pela iniciativa, e quanto mais pessoas, melhor, porque eu entendo que é aí que essa informação vai ser multiplicada a partir dessas pessoas. Então participe, e você que é de escola, da rede privada, coloque a sua escola nessa rota aí de informação, que ela possa receber, são mais 3 encontros, agora em setembro, final do mês, outubro e novembro, é isso, doutora? Isso mesmo. E qual o contato? Tem um site que pode... Isso, é através do site do Hospital Espírita de Marília, vocês vão encontrar uma condição de se inscrever. Caso tenha dificuldade, pode ligar no Hospital Espírita de Marília, que vocês também serão orientados, né? Legal, gente, então vale muito a pena. Doutora, vamos falar um pouco, e como é que se trata isso? Como é que tem sido a abordagem hoje? Nós temos que tipo de serviço disponível na cidade? Olha, é assim, né? O próprio ciclo de palestras, ele vem obedecendo a uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, orientando sobre esse tipo de prática, né? Para promover um diálogo com a população, para poder esclarecer, né? Já é um caminho. Existem outras formas, né, que são a busca por profissionais, tanto da rede privada quanto das instituições públicas, entendendo que a demanda é sempre congestionada, mas existem os meios, existem caminhos, né, para que uma pessoa enferma possa ser acolhida, né? Existe um pronto-socorro e existem os ambulatórios. Interessante, assim, eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante, né? Eu percebo que uma das grandes tragédias é porque nós vivemos na cultura da alegria. Na verdade, a gente sabe muito pouco conviver com a tristeza, que é um estado natural e necessário para o desenvolvimento humano. Todos precisamos entender e conversar, aceitar que existe esse estado natural. Quando eu não tenho esse acolhimento da tristeza, eu acabo achando que tudo é uma depressão, e nem tudo é uma depressão. Então, o que a gente vê, a gente deixa os jovens assim sozinhos, e eu vejo que muitas vezes os pais vêm com perguntas, mas eu posso falar esse assunto com ele, mas é como se eu não pudesse ir apresentando em casa as doses do sofrimento, um olhar mais atento. Então a gente passa pelas ruas e a gente percebe situações sociais muito tristes e às vezes a gente fecha o vidro do carro, aumenta o som e finge que aquilo tudo não está acontecendo. E a gente deixa de apontar isso para os adolescentes e para as crianças. Então, quando eu vou conversando sobre isso tudo, quando eu agrego, né, porque aí às vezes uma criança vem com uma demanda, olha, eu vi isso, eu ouvi tal assunto, às vezes a família fala, olha, isso não é assunto de criança. E aí eu não preparo esse adolescente para ter um olhar mais sensível e entender que o que é injusto e o sofrimento também faz parte da vida. Então, o ambulatório, ele serve para tratar as doenças, mas existem meios, que é nesse que eu realmente acredito, incluindo as escolas como um campo de discussão.
Então, veja lá, esse ano eu fui convidada para conversar com crianças de 8 anos sobre a linguagem emocional na escola da minha filha. E eu achei extremamente interessante o projeto, porque a gente pôde conversar com as crianças, assim, inclusive nomear com elas o que eram sentimentos, o que eram sentimentos agradáveis, o que eram sentimentos desagradáveis. E essa alfabetização, isso cria uma linguagem emocional para que a criança possa dizer: eu estou sentindo, eu estou pensando, eu não gostei. E isso é extremamente preventivo. Falta isso mesmo, né? Você ter consciência de que existem outros estados que a gente pode viver, né? Isso. Da tristeza, por exemplo, é um, né? E você mencionou bem, doutora, porque se a gente não entender isso, tudo é depressão, né? Isso, que aí, mesmo, por exemplo, em estados, as pessoas vivem variações, até, por exemplo, no puerpério, né? Quando nasce o bebê. Sim. Não é raro chegar, assim, mães, ou a família traz lá a puérpera que acabou de ganhar o seu filho, olha, ela está com uma depressão pós-parto. Não, ela não está. Muitas vezes existe a depressão pós-parto, mas não é como a gente fala o tempo todo, porque muitas vezes é um período natural. Se esperar um tempo, né, para se confirmar. Natural, e que ela precisa só entender o que está acontecendo, e muitas vezes a informação acalma, não precisa nem de medicação. Então, entendo que hoje as pessoas estão procurando na medicação aquilo que a medicação não pode oferecer, porque a medicação ela pode oferecer um tratamento para uma situação de doença, mas elas não podem trazer o diálogo, elas não podem trazer informação. E isso a gente consegue de uma maneira muito mais fácil, desde que eu não tenha medo. Porque como é que eu vou conversar com um aluno ou com um filho sobre sentimentos se eu própria tenho medo, se eu mesma não conheço os nomes disso? Quando eu tenho lá uma criança que por algum momento expressa no seu dia, na sua tarde, olha, eu estou triste, a minha avó morreu, ou os meus pais brigaram, como é que eu faço se eu não tiver espaço para acolher isso? E como é que o professor acolhe isso com tudo que ele tem que fazer? Então é dentro desse movimento que a gente está tentando instrumentalizar mesmo a rede que cuida dessas crianças. Doutora, a gente está caminhando para o final do programa, só para até a gente desmistificar uma questão. Comprovadamente, falar sobre suicídio não promove o suicídio, né? Claro que não, de forma nenhuma. Falar sobre suicídio alerta para que a gente possa entender, inclusive dar aos jovens a noção de que não há um retorno nesse caminho. Não é possível voltar. E que muitas vezes ele vai numa ideia de querer avisar que ele está sofrendo, mas aí ele comunica isso, mas muitas vezes ele não tem como mais retornar. Então é extremamente sério que a gente converse sobre isso, que a gente abra espaço com os jovens e com a população de uma forma em geral, para dizer é necessário que a gente converse sobre esse cansaço perante a vida. Porque principalmente num mundo competidor, onde nós estamos passando por crises muito importantes, as pessoas estão desesperançadas, e é importante entender que assim, existe esperança, claro que existe, e que toda fase, por pior que ela seja e por melhor que ela seja, ela vai passar. É verdade. Importante a gente falar isso, né? Nem tudo mal permanecerá para sempre, nem tudo bem também, né? A gente tem fases que vão e voltam e passam, enfim. A gente precisa entender isso, que é há tempo para todas as coisas, né? Isso, há tempo para todas as coisas. E ampliar a nossa tolerância é o caminho, né? E se eu tenho dentro de mim uma condição de suportar as fases mais delicadas, eu vou com certeza esperançar quem está ao meu lado. Porque é dentro desse contato que é insubstituível, não há mundo digital suficiente
que vai substituir o olhar de empatia, o olhar amoroso de um ser humano pelo outro. E isso é que cura, e isso é que salva. Então é dentro dessa sensibilização é que a gente acredita que esteja o caminho da diminuição desse índice de suicídio. E é isso aí, a gente crê que isso realmente vai ser revertido. Doutor, olha, eu quero te agradecer muito mais uma vez pela presença aqui, parabenizar pela iniciativa lá junto ao Hospital Espírita de Marília. Depois você vai voltar aqui para falar mais das novidades. A gente sabe que está tendo uma reforma lá, vocês estão assim, muito ativos aí, trabalhando intensamente. E fica aí o convite para que a senhora retorne aqui para a gente falar mais sobre esse tema, que eu vou reforçar aqui. Eu acho extremamente importante falar sobre esse assunto. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você pelo convite. Eu venho aqui hoje numa alegria de poder conversar sobre isso e numa comoção e num luto solidário às famílias que perderam pessoas de uma forma tão trágica, e espero realmente contribuir para que esse número ele diminua muito. O desejo é que ninguém mais faça isso, mas se a gente puder diminuir, já está de bom tamanho. Eu que agradeço. Com certeza, que assim seja. Essa é a nossa expectativa também, a nossa fé. Conexão fica por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Falamos aqui sobre suicídio. É muito bom você conferir, compartilhar aí nas redes sociais esse programa, pelo Facebook. Não deixe de compartilhar. Ele está de volta com mais um tema na quarta-feira, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.